página 93, nós estamos aqui no número 15, que diz a Associação Evangelística Billy Graham se forma. E ele é um homem extremamente importante por causa da influência dele. E nós vamos analisar várias coisas, porque a associação evangelística dele se formou no ano 1950. E ele morreu com 99 anos de idade, então ele viveu muito tempo depois de 1950, mas marcando essa data aqui na folha por causa da associação evangelística dele. E para mim, eu vou falar para vocês bem agora, ele é um enigma. Eu tenho certas conclusões na minha mente sobre ele, mas vocês vão entender melhor através desse estudo. Então, Billy Graham. O Billy Graham, ele nasceu em 1918 e faleceu em 2018. Então, não muito tempo atrás. Ele recebeu Cristo em 1934, com 16 anos de idade. Ele conheceu Cristo pelo ministério do evangelista batista Mordecai Ham. Mordecai é tipo Mardoqueu na Bíblia, mas Mordecai Ham. Mordecai Ham, ele mesmo, nasceu em 1877 e faleceu em 1961. E Mordecai Ham era um dos últimos grandes evangelistas fundamentalistas. Eu já ouvi pessoas falando sobre as pregações dele. Ele pregava muito bem, muito firme, muito forte. E em uma das cruzadas do Billy Graham, eu assisti um vídeo e o Billy Graham apresenta Mordecai Ham, dizendo: esse homem que pregou quando eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. E o Mordecai Ham, esse evangelista, que era muito fundamentalista, ele estava extremamente feliz em estar no púlpito do lado do Billy Graham e vendo os milhares de pessoas ouvindo ele pregar. E ele enfatizava isso quando ele estava lá. Mas quando você compara Mordecai Ham e Billy Graham, há diferenças que acabam crescendo ao longo dos anos, e nós vamos ver estas coisas. Muita pessoa fala coisa boa sobre o Billy Graham até hoje. Eu participava de uma cruzada dele no estado de Colorado, e eu me lembro de um estádio de futebol americano cheio, lotadíssimo de gente para ouvir ele pregar. Então, rapidamente o ministério de Billy Graham cresceu. Ele se tornou o batista mais famoso da Convenção Batista do Sul. Ele pregava para milhões de pessoas em vários países do mundo. Ninguém teve a influência maior do que a do Billy Graham. Eu li hoje que, se você calcular a influência dele, a mensagem dele provavelmente alcançou 2,2 bilhões de pessoas. E esse número é bem grande. Mas ele pregava, quando ele pregou aqui no Brasil, foi o maior grupo provavelmente na história do mundo que ouviu um pregador pregar ao mesmo tempo. Se eu não me engano, tinha 250 mil brasileiros no estádio no Rio de Janeiro, quando ele pregou lá em 1967, por aí. A gente vai ver isso, eu posso ter esquecido da data. Billy Graham, ele tinha tanta influência que ele começou a interagir com os presidentes. E o primeiro presidente americano era o Harry Truman. E depois do Harry Truman, tem nessa lista aqui Dwight Eisenhower, João Kennedy, né? Ou John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, James Carter, Ronald Reagan. Eu estou usando o inglês porque é mais fácil. George H.W. Bush, Bill Clinton,
George W. Bush e Barack Obama. Então ele deu conselho para todos esses presidentes americanos. Com alguns ele tinha mais influência, especialmente, se eu não me engano, o Richard Nixon. Ele conversava muito com esse presidente. Eles chamavam ele o pastor da América. Só que a influência dele é global. Ele pregava em vários países. Ele foi o primeiro para pregar por trás de fronteiras, de terras comunistas. E ele tinha um jeito, quando eu escutava ele pregar, eu me lembro, o jeito, tipo, você fica capturado, escutando todas essas palavras. E as mensagens dele eram, na verdade, extremamente simples. Nada eloquente. Ele simplesmente dava o evangelho, ele só pregava o evangelho, não pregava mais nada, só como Jesus precisa nos salvar. Bom, letra C aqui, página 94. Billy Graham se tornou a porta-voz do movimento chamado neoevangelicalismo. Essa parte aqui é muito importante. É polêmica, mas é muito importante. Quando nós dizemos que ele se tornou o porta-voz do movimento, isso não quer dizer que ele é o pai ou fundador do movimento. Mas de todas as pessoas, ele tinha personalidade, ele tinha fama e ele apoiava muito esse movimento, que ele se tornou a cara do movimento. Você liga agora hoje em dia, neoevangelicalismo com esse evangelista Billy Graham. Agora, para entender por que isso é importante, vamos entender o neoevangelicalismo. O pai do neoevangelicalismo era o pastor e escritor Haroldo Ockenga. Ockenga não gostava da divisão que estava se manifestando no evangelicalismo. Ok? E o evangelicalismo era o termo usado pelos que enfatizavam a importância do novo nascimento e separação da Igreja Católica. Então, deixa eu tentar dar uma base aqui, porque é uma base para uma base para uma base, e a gente está tentando entender Billy Graham e a influência dele. Então, vamos voltar rapidinho. Século XIX, Estados Unidos, muitos avivamentos, e o foco dos avivamentos era principalmente o novo nascimento. Cada pessoa individual precisa de uma experiência com Deus, pela qual a pessoa recebe Jesus e nasce de novo. Isso espalhou, influenciou todo mundo nos Estados Unidos e através disso vários missionários levando para outros países. Bom, atrás disso chegou o modernismo. E o modernismo não enfatizava isso, enfatizava a Bíblia talvez não tenha a verdade em todas as partes, e nós não precisamos acreditar nas coisas sobrenaturais. E na verdade o objetivo da fé cristã não é o novo nascimento, o objetivo é ajudar as necessidades sociais das pessoas, pobreza, fome, etc. E por causa disso, o evangelicalismo estava começando a se dividir, porque os evangélicos da época falavam: nós acreditamos na Bíblia e nós não somos católicos, somos evangélicos. Mas no movimento evangélico, parte dos evangélicos estavam passando o tempo com os do modernismo, as pessoas que eram liberais, que estavam não acreditando mais na Bíblia. Então havia uma divisão no evangelicalismo, especialmente nos Estados Unidos. E Ockenga, esse homem, ele falou: eu não gosto disso, eu quero fazer o seguinte. Então a filosofia desse Harold Ockenga era o seguinte: vamos manter os fundamentos da fé,
vamos ter crenças fundamentalistas, ok? Jesus nasceu de uma virgem, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus ressuscitou, essas coisas. Vamos manter essas coisas, porém, vamos manter contato, comunhão e até ministério com os que negam essas mesmas coisas, ok? Em outras palavras, ele queria ecumenismo. Então ele falou, vamos criar o neo-evangelicalismo. Evangelicalismo tinha problemas, então neo-evangelicalismo, vamos manter crenças firmes na palavra, mas ter contato com pessoas que não acreditam, ok? Neo-evangelicalismo. Então diz aqui, por um lado, havia os fundamentalistas que batalhavam para manter as crenças básicas da fé cristã, e por outro lado, havia os liberais que diminuíam a importância das crenças básicas da fé cristã, ok? Esses dois lados. Ockenga, esse homem, o pai do neo-evangelicalismo, ele queria manter essas duas coisas, os fundamentos da fé e a comunhão com os que negavam os fundamentos da fé. Que na verdade, se você lê sua Bíblia, é impossível ter comunhão com alguém que não acredita na Bíblia. Mas eles queriam isso, porque essas pessoas ainda tinham igrejas e estavam falando de Jesus. Então, para Harold Ockenga, são meus irmãos mesmo assim. O Billy Graham, ele agora entra nessa parte da história. Ele concordava com os esforços de Harold Ockenga. Ockenga se tornou um dos diretores da Associação Evangelística do Billy Graham. Então, esse homem que queria manter contato com os liberais, os modernistas, ele se tornou um dos diretores da Associação do Billy Graham. Ao longo dos anos, Billy Graham acabou cedendo para os católicos. Ok. Eu já ouvi várias mensagens do evangelista Billy Graham. E é notável ver como ele mudava na firmeza dele. Ele era basicamente batista, independente, fundamentalista, tipo, igual a gente. Mas com a fama dele, ele começou a interagir com várias pessoas. Ele até era aluno da Universidade Bob Jones, que é uma das universidades mais conhecidas nos Estados Unidos, mais conhecida nos Estados Unidos como uma universidade fundamentalista. E ele saiu de lá porque ele achou muito restrito, muito rígido. Então ele saiu e ele tinha dentro dele um entendimento fundamentalista da doutrina bíblica, mas ele não tinha coração para manter aquelas crenças, e especialmente para influenciar as pessoas. Então no início ele pregava a um caminho só, é só Jesus. Só que ao longo do tempo ele começou a interagir com católicos, e ele fazia amizade com o arcebispo da igreja católica na Inglaterra. Ele interagia com várias pessoas e falava, e no fim da vida dele dá para ver que ele começou a falar, não importa a sua religião, se você é sincero na sua religião, então Cristo vai te salvar, mesmo você não conhecendo Cristo. Esse mesmo Billy Graham, eu sei que para alguns pode parecer até impossível, Billy Graham não fez isso, mas você pode escutar ele, você pode ler o que ele escreveu, você pode assistir ele, e ele realmente mudou desse jeito, mudou mesmo. Enquanto ele pregava tão bem o evangelho, daí ele mudou no que ele realmente acreditava e na prática dele. Então, em 1961, no mesmo ano em que o Mordecai Ham faleceu, o homem que pregou quando Billy Graham recebeu Jesus, Graham disse que o batismo de um bebê tem o poder para salvá-lo, dependendo da fé dos pais. E você pode ler isso, ele escreveu isso. Ele falou isso. Ele convidava a ajuda dos católicos
nas cruzadas dele e não procurava converter os católicos do catolicismo. E ele prometia: eu não vou procurar converter católicos, porque na mente dele, se você é um católico sincero, mesmo com todas as tradições erradas e crenças erradas, para ele decidiu acreditar, então você está bem. E sabe uma coisa interessante sobre o Billy Graham, que pregava tão bem o evangelho por tantos anos? Quando você lê ele, parece que ele tinha mais certeza da salvação do Papa do que a própria salvação dele. Várias vezes ele falava, de um jeito que parece que ele não tinha nem certeza da salvação dele, mas quando ele falava sobre o Papa e a moralidade do Papa e a santidade, entre aspas, do Papa, ele falava: mas esse homem com certeza foi para o céu. É uma coisa que até assustadora. Como? Mas você pode assistir e escutar, e ele realmente falava desse jeito. E para mim, parece que o Billy Graham, ele estava crescendo pela fama do ministério dele, e ele queria ser amigável com todo mundo. Então ele ficou dividido. Para com os fundamentalistas, ele queria falar sã doutrina, mas para os católicos e até mais tarde os mormons e outros, ele começou a dizer que todo mundo estava bem. Inclusive um personagem na rádio americana chamado Glenn Beck, ele é um mormon, e ele teve uma conversa com o Billy Graham, e Billy Graham falou: fala para mim, Glenn, sobre seu relacionamento com Deus e com Cristo. E Glenn Beck começou a falar, e um homem com eles falou para o evangelista Billy Graham: peraí, calma, ele é mormon. E daí ele basicamente falou: calma, eu quero ouvir ele. E o homem falou, esse mormon falou, e daí Billy Graham olhou para o outro, ele falou: ele parece muito cristão para mim. E daí no site da Associação Evangelística de Billy Graham, eles tiraram a parte que diz que mormons não são cristãos. Então o homem que tinha tanta coisa fundamentalista se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Pela fama, parece que ele queria agradar todo mundo, então ele acabou aceitando coisas que todo... O mormonismo não é meramente uma outra forma do cristianismo, é outra coisa. Não é nem o mesmo Jesus, é uma seita, é uma coisa, é doutrina de demônios, é muito ruim. E como ele falava isso, é uma coisa... É como se ele se tornou vítima do próprio neo-evangelicalismo que ele promovia. É como se ele nem percebia como ele estava se tornando uma pessoa parece uma vida dupla, duas faces. E por um lado ele fala: Jesus é o único caminho. Por outro lado, mas não importa o que você crê, se você é sincero, Cristo vai te salvar. E aí o que aconteceu com ele? Características importantes do neo-evangelicalismo, está vendo aqui número 2. Evitar assuntos polêmicos. Então, Billy Graham, esse movimento neo-evangelístico, falou: se vai causar debate ou briga ou qualquer outra coisa, eu não quero me envolver. Então ele não lidava com essas coisas. Que interessante, porque ele aconselhava presidentes quanto a várias coisas que estavam influenciando a situação política dos Estados Unidos, e há gravações dessas conversas, e causava problemas para ele às vezes, mas ele no púlpito, ele não queria entrar em coisas polêmicas. Número 2, outra característica do neo-evangelicalismo: ser intelectual para manter credibilidade com liberais. Ockenga queria muito lutar contra o anti-intelectualismo que tinha crescido entre os fundamentalistas. Muitos fundamentalistas tinham adotado esse anti-intelectualismo
porque havia muitas mudanças nas igrejas contra os fundamentos da fé cristã, como, por exemplo, a teoria da evolução. E o que estava acontecendo é que cientistas começaram a falar: nós temos provas que o ser humano veio de um macaco, e muitos fundamentalistas não tinham como defender o ponto de vista bíblico, porque nunca estudaram essas coisas para mostrar como nós não viemos de um macaco. Então, os fundamentalistas, uma reação era ser anti-intelectual, ou basicamente não nos envolver na ciência. Vamos nos separar da ciência, esse tipo de coisa, e causou uns problemas para o nome dos fundamentalistas por causa dessa atitude. Ockenga, o pai do neoevangelicalismo, falou: não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos entrar nas universidades, nós vamos estudar com esses cientistas. Então ele fez amizade com essas pessoas que ensinavam coisas contra o que é sobrenatural nas Escrituras. Isso nos leva para o número 3. Outra característica: treinar em instituições liberais. Então, em vez de ir para uma universidade fundamentalista para estudar a Bíblia, etc., ele promovia a ideia de ir para uma universidade pública que tinha teologia, etc. E claro, o que vai acontecer? Você tem um jovem de 19, 20 anos de idade estudando essas coisas, ele vai ficar confuso, ele não vai saber o que ele está crendo, ele vai acabar acreditando que a Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus não nasceu de uma virgem, os milagres não são possíveis, etc. Número 4, diminuir dogma e diferenças doutrinárias. Eles queriam diminuir tudo isso. Número 5, promover o evangelho social. O foco do cristianismo é ajudar a pobreza, etc. Número 6, rejeitar separação eclesiástica, né? Vamos juntar todas as denominações, até a Igreja Católica conosco. E, basicamente, para vocês entenderem, esse neoevangelicalismo é o próprio evangelicalismo de hoje em dia. A parte neo, que quer dizer novo, basicamente sumiu. Agora, por causa de toda essa história que eu estou contando para vocês agora, eu digo, a nossa igreja não é nem católica, nem evangélica. Não é, porque nós não aceitamos essa amizade e esse ministério com pessoas que negam as coisas mais básicas da fé cristã. Eu nunca vou permitir um cara pregar aqui que diz que Jesus não é Deus, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que diz que o batismo é o que salva a pessoa, ou que diz que as crenças da Igreja Católica são suficientes para nos levar ao céu. Nunca vou permitir isso. Por quê? Está vendo aqui, na lista aqui das características, eu coloquei passagens bíblicas atrás de cada ponto aqui. Esses pontos discordam dessas ideias do neoevangelicalismo. É para nós batalharmos pela fé, é para nós separarmos dos erros, é para nós anotarmos os que estão pregando falsidades. O neoevangelicalismo nega todas essas passagens bíblicas. Fala, não, e eu prefiro ser bíblico. Isso quer dizer, provavelmente, as igrejas fundamentalistas vão ser menores, vai ser assim. Inclusive, o movimento fundamentalista cresceu muito antes desse movimento neoevangelicalismo. Quando esse movimento surgiu, as igrejas fundamentalistas, a boa parte, diminuiu bastante. E agora as grandes coisas que acontecem hoje em dia, em nome de Jesus, acontecem no meio evangélico e não no meio fundamentalista. Isso não quer dizer que não existe igreja grande no meio fundamentalista, mas é muito, muito menos. Agora, letra D. Consequentemente, a Associação Evangelística Billy Graham, neoevangélica, foi fundada para, número 1, evangelizar e promover evangelismo, que na verdade é muito bom, mas número 2,
unir denominações por volta do Evangelho sem batalhar pela fé. Então, para vocês terem uma ideia, Billy Graham, ele vai no palco dentro de um estádio de 200 mil pessoas e ele prega o Evangelho, e no palco com ele é um homem da Igreja Católica. Ele coloca no estádio pessoas de todas as igrejas possíveis para ajudar as pessoas que querem receber Jesus. Então, no fim da pregação, ele fala, por exemplo, uma pregação ele fala: você tem o panfleto que nós damos para vocês hoje? Ou demos para vocês hoje? Se você quer receber Jesus hoje, levanta e faz assim. E centenas de pessoas fazendo isso. E daí, representantes foram para ajudar, que eram de várias igrejas, só que eram pessoas de igrejas batistas e metodistas e luteranas e católicas e todo tipo de coisa imaginável. E Billy Graham, ele falou: vocês vão levar esses novos convertidos para a sua igreja. Então, só para entender, Billy Graham, evangelista, batista, falou para o novo convertido ir para a igreja católica para receber ajuda e ser discipulado. É isso que acontecia nas cruzadas dele. A influência de Billy Graham no Brasil: ele pregou 2 vezes no Rio de Janeiro, em 1960 e 1974. Uma dessas vezes foi uma cruzada, outra é uma reunião especial. Ele procurava unir as denominações por volta do Evangelho. Ele promovia a amizade que tinha com o arcebispo católico de Cantuária. E esse arcebispo estava no estádio com ele. Ele fala sobre ele, fala como ele tem uma boa amizade com ele e como ele estava muito feliz com a presença dele aqui no Brasil. Billy Graham se tornou um dos homens mais famosos e amados. Infelizmente, esse evangelista extremamente famoso mudava a sua doutrina ao longo dos anos, algo não apoiado nas Escrituras. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidinho para Provérbios 24. Provérbios 24. E diz aqui, em Provérbios 24, 21 e 22, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos, quem o sabe. Note que versículo 21, não te ponhas com os que buscam mudanças. Quando você vê o Billy Graham, ele era um homem de muitas mudanças. As crenças dele mudavam ao longo dos anos. Eu me lembro de uma ilustração que a pessoa disse: tem pessoas querendo ir atrás do fruto e estão conseguindo fruto, mas no processo estão destruindo as árvores que estão produzindo o fruto. Várias pessoas receberam Jesus de verdade através do ministério do evangelista Billy Graham. Só que com as mudanças que ele colocou na consciência cristã no mundo, muita pessoa acabou não vendo a necessidade de se separar do pecado e de falsa doutrina e de falsos doutores da palavra. Então, enquanto muita pessoa recebeu Jesus, parece que um número bem maior acabou se afastando das coisas retas e boas da palavra de Deus, porque agora estão dentro de igrejas que nem pregam corretamente a Bíblia. Então a Bíblia diz aqui em Provérbios 24 para nós evitarmos esse tipo de pessoa. Só para terminar, Billy Graham e a associação dele apoiavam a Igreja Católica, apoiavam o batismo de bebês. Ele, inclusive, todos os filhos dele foram batizados como bebês, porque ele veio de uma família presbiteriana.
Ele disse que o nascimento virginal de Cristo não é essencial. Ele apoiava a evolução, dizendo que pode ser que o homem é tipo homem e macaco, algo assim. Ele apoiava ecumenismo. Agora, quando você vê uma pessoa falar algo sobre o Billy Graham nos jornais, eles sempre falam coisas boas sobre ele, sempre. Pessoas de várias denominações e religiões, etc., falam, ele era algo extremamente especial. Todo mundo fala bem sobre o evangelista Billy Graham. Vamos ver uma passagem aqui rapidinho. Lucas 6, 26, por favor. Lucas 6. E aqui Lucas 6, 26, diz o seguinte: ai de vós, quando todos os homens de vós disseram bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, ser famoso não é sinal que você é abençoado por Deus. Não é. Mais uma vez, Lucas 6:26 diz: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Provavelmente, o homem mais influente na igreja de hoje em dia, que criou o espírito dentro das igrejas de unir e largar doutrina, é esse homem, o evangelista Billy Graham. Provavelmente ele.